Se você tivesse que dar um palpite, quantos hospitais você acha que existem ao redor do mundo inteiro? Considerando que existem mais ou menos 7,7 bilhões de pessoas na Terra, é provável que você chutaria algo ao redor de 500 mil. Talvez mais de 1 milhão. Eu também pensava assim, mas de acordo com os registros, estima-se que existem apenas cerca de 100 mil hospitais em funcionamento no mundo hoje. E mesmo não sendo tanto assim, o nível de atendimento que cada hospital provê varia de acordo com o país onde eles estão e de qual sistema de saúde os financia. Da comida servida até o custo de uma operação, vamos comparar diferentes hospitais e sistemas de saúde ao redor do mundo. Custo base. A gente sabe que nada na vida é de graça. E isso é especialmente verdade no caso da saúde. Mesmo em países com sistemas de saúde público, onde todos têm acesso ao atendimento médico, esse sistema é financiado através de impostos, seguros obrigatórios ou uma iniciativa similar, que não deixa as pessoas desamparadas. Mas eles também podem permitir a contratação de planos de saúde particulares, que proporcionam atendimentos médicos melhores por um preço mais alto. Entre esses países estão o Canadá, Austrália, Rússia, quase toda a América do Sul e Europa, Reino Unido, China e, acredite ou não, a Coreia do Norte, apenas para citar alguns lugares. Os países que não têm um sistema de saúde público geralmente recorrem a seguradoras, onde os indivíduos são responsáveis pela contratação de planos de saúde privados, que também podem ser providos por seus empregadores ou pelo governo. Caso contrário, geralmente não há outra opção a não ser pagar adiantado. Os países que contam com esse método incluem a Indonésia, Tailândia, Afeganistão, Suriname e o mais famoso, os Estados Unidos, a única nação rica e industrializada que não dispõe de um sistema de saúde público. O principal argumento contra a implementação desse sistema é que iria exigir que pessoas saudáveis contribuíssem com os cuidados médicos de pessoas que estão doentes. Isso aparentemente vai contra todos os valores americanos de escolha individual e responsabilidade pessoal. Como tal, o indivíduo nos Estados Unidos paga mais ou menos $7.470 por ano, em média, em seguro de saúde. No Canadá, o valor que o governo gasta anualmente por pessoa em assistência médica é de cerca de $3.450. Já no Reino Unido, é de cerca de $3.240. No Japão, isso custa mais ou menos $3.600. Na verdade, entre todas as nações que oferecem assistência médica gratuita, que tem gastos próximos aos dos Estados Unidos, é a Alemanha, com pouco mais de $5.055 por pessoa, que ainda assim é 30% mais barato. Ok, então vamos ver o que todo esse dinheiro pode realmente proporcionar quando você mais precisa. Quartos e acomodações. Considerando as diferentes bases dos sistemas de saúde, o estado geral dos quartos e acomodações de cada hospital variam muito de uma parte do mundo para outra. Em Serra Leoa, assim como nos Estados Unidos, o atendimento médico não é gratuito e todo o sistema é notadamente subfinanciado. Os hospitais estavam equipados de maneira tão precária para lidar com o surto de ebola em 2014 que foi necessária a ajuda de técnicos e voluntários estrangeiros. A falta de recursos do Hospital Connaught, um dos melhores da região, era absurda. Todas as alas eram compartilhadas, com mais de 50 pacientes esperando atendimento em cada uma delas, todas superlotadas. Os equipamentos, medicamentos e até os médicos eram escassos, com apenas um especialista trabalhando em tempo integral na UTI, e todos os pacientes precisavam pagar antecipadamente. A única coisa oferecida de graça pela ala eram telas de mosquiteiros para prevenir que os pacientes pegassem malária enquanto estivessem por lá. Na Coreia do Norte, a situação não é muito melhor. Embora o país afirme ter um sistema de saúde público, os testemunhos de pessoas mostram uma realidade diferente. Pessoas que conseguiram escapar da ditadura militarista afirmam que as políticas de saúde gratuita se aplicam apenas às classes mais altas que vivem em Pyongyang. A maioria dos norte-coreanos se veem obrigados a pagar por procedimentos médicos, assim como pelos instrumentos médicos e medicamentos necessários, assim como em Serra Leoa. E para piorar ainda mais a situação, eles relatam que a maioria dos hospitais não tem aquecimento ou eletricidade. Acredita-se que desde a pandemia do Covid, que acabou com quase todo o comércio com o país asiático, os investimentos relacionados à saúde caíram ainda mais. Atualmente não se sabe qual é o estado do sistema médico, mas os especialistas acreditam que para a maioria dos 25 milhões de habitantes, as perspectivas não são boas. Já do outro lado do mundo, no Japão, as coisas não poderiam ser mais difíceis. O governo e os empregadores pagam pela maior parte das despesas médicas, enquanto os pacientes pagam mais ou menos 30%. Lá é exigido por lei que todos os habitantes tenham planos de saúde. No entanto, todas as taxas são rigidamente controladas pelo governo, para que os preços se mantenham acessíveis. Qualquer um que prove ser pobre demais para pagar pelo seguro tem as despesas cobertas pelo governo. Graças a essa lei, japoneses vão ao médico em média 3 vezes mais do que os norte-americanos. E é fácil entender o motivo. Quartos privados como esse na Universidade de Tóquio têm quase 150 metros quadrados de área, 3 televisões, uma cozinha compacta, 2 banheiros e sala de estar completa. Ah, e o preço? 231 mil ien por dia. Considerando que o paciente paga somente 30%,
Esse valor cai para menos de 70 mil ien por dia, mais ou menos 530 dólares. Parece bem caro, mas essa é só a ponta do iceberg. Até recentemente, o Hospital Mizuguchi, em Tóquio, clínica especializada em ginecologia, oferecia às mulheres grávidas a oportunidade de darem à luz em um quarto de luxo. Cercadas de luxo e extravagâncias, as mamães são mimadas com um jantar comemorativo e um chazinho da tarde, depois de trazer ao mundo seus pequenos. O custo? Só 75 mil dólares por noite. Isso que eu chamo de berço de ouro. Em Dubai, não basta oferecer um serviço de luxo. Nos hospitais mais renomados, eles oferecem 2 tipos de quarto premium, VIP e realeza. Os quartos VIP do City Hospital, por exemplo, parecem apartamentos de luxo com camas de hospital. Diversas TVs, acabamentos em carvalho e tecnologias de ponta. Tudo pela bagatela de 9.300 dirham, ou 2.500 dólares por noite. Já as suítes reais do mesmo hospital, com mais de 353 metros quadrados e acesso privativo, não podem ser alugadas. Elas só são disponíveis para os membros da família governante do país. Isso que eu chamo de exclusividade. Mas e quanto aos Estados Unidos? O país tem alguns dos hospitais mais tecnologicamente avançados do mundo, como o Kaiser Permanente San Diego Medical Center. Os quartos privativos são modernos e claros, enquanto o próprio hospital conta com algumas das mais avançadas tecnologias médicas e uma equipe incrivelmente bem treinada. Então, quanto custa ficar nesse hospital? Bom, os custos dependem do diagnóstico do paciente, mas um quarto em particular custa a partir de 4.400 dólares por noite, podendo chegar até 6 mil, embora esses custos possam ser reduzidos a 1/3 se forem pagos em dinheiro. E isso aí é só o quarto, nenhum serviço médico incluído. Mesmo a opção de quarto particular mais barata é cerca de 1.000 dólares mais cara do que uma noite em um hotel Ritz-Carlton. Por esse preço, é de se esperar que o Kaiser Permanente ofereça um serviço 5 estrelas. Mas sabe de uma coisa que não tem custo? Apertar aqueles botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. E se você já passou por algum perrengue médico, conta aí pra gente nos comentários abaixo. Tudo feito? Maravilha! Agora o que temos a seguir? Nascimentos. Sabendo agora de alguns valores básicos, deixa eu perguntar pra você. Quanto você acha que custa ter um filho em alguns hospitais desses países? Vamos começar pelo Reino Unido. O país tem muito orgulho de seu Serviço Nacional de Saúde, o NHS. Esse sistema de saúde público cobre todas as despesas dos hospitais públicos. Então, é totalmente grátis ter um bebê em um desses hospitais. Os padrões de atendimento do NHS são super altos, com a atual taxa de mortalidade materna, ou o número relativo de parturientes mortas, de apenas 9 a cada 100 mil nascimentos. No entanto, se uma gestante decide que quer ter o seu parto realizado em uma clínica particular, com atendimento personalizado, menores tempos de espera e com serviços dignos de um hotel, o preço salta para mais ou menos 5.850 dólares, algumas vezes chegando até 7.160 por noite. E é claro que isso não cobre as taxas adicionais de profissionais como anestesistas e obstetras. A situação é bem parecida com a China, onde os custos de ter um filho em um hospital público geralmente são cobertos pelo seguro estatal. No entanto, os recursos no país mais populoso do mundo são escassos, e muitas gestantes chinesas acabam recorrendo a clínicas particulares, que cobram mais de 100 mil yuan, ou 15.700 dólares. No entanto, em termos de mortalidade materna, a taxa atual é de 18 mortes a cada 100 mil partos, 2 vezes mais do que no Reino Unido. Na Arábia Saudita é a mesma coisa. Hospitais públicos são gratuitos para os cidadãos sauditas, mas estrangeiros e expatriados precisam de um seguro se pretendem ter os seus bebês no país. Caso contrário, pode ser necessário pagar em dinheiro vivo mais de 5 mil rial saudita, ou 1.300 dólares. Pode parecer meio caro para um hospital público, mas a Arábia Saudita ostenta a incrível taxa de mortalidade materna, de apenas 7 a cada 100 mil. E graças às regras locais, algumas seguradoras cobrem até despesas, como fazer furos nas orelhas das meninas, nascidas para ostentar. Mas e quanto aos Estados Unidos? Então, o custo médio para ter um bebê começa ao redor de 10.800 dólares. E por incrível que pareça, é isso se não houver complicações e com o seguro. Dependendo do hospital, porém, os preços podem variar muito, já que eles cobram preços de acordo com os cuidados que oferecem. O parto mais barato com seguro é do Alabama, que custa mais de 5.200 dólares para partos normais. Mas se você não tem seguro, o último lugar que você quer estar é no Alasca, porque para um parto normal, eles cobrem em média um valor surreal de 20.200 dólares. E para uma cesárea, o preço dispara para 28.600. Caramba! E não se esqueça, tudo isso é só para dar à luz ao bebê, literalmente. Se você quiser segurar o seu filho, depois dele ter passado 9 meses dentro de você, é esperado uma tarifa de mais ou menos 40 dólares na fatura do hospital. Ok, mas por esse valor, com certeza a taxa de mortalidade deve ser bem baixa, não é mesmo? Não é mesmo? Pode apostar que não. Com mais ou menos 24 mortes a cada 100 mil nascimentos, os Estados Unidos têm disparado a pior taxa entre todos os países desenvolvidos e industrializados. Isso porque os Estados Unidos têm muita escassez de prestadores de cuidados à maternidade, tais como parteiras e obstetras, em relação ao número de nascimentos, com apenas 12 em cada 1.000 nascimentos vivos.
Em quase todos os outros países ricos e industrializados, com exceção do Canadá, esse número é 2 a 6 vezes maior. Ai, mamãezinha. Embora isso pareça bem ruim, poderia ser muito pior. Porque no Sudão do Sul, a taxa de mortalidade materna é a pior de todo o mundo, com espantosos 789 para cada 1000 partos, resultando no falecimento da mãe. Isso porque 67 dos 79 condados do Sudão do Sul têm serviços de saúde inadequados, ou nenhum serviço de saúde, devido a estruturas deficientes, equipamentos ultrapassados e ao fechamento de instalações de saúde. Atualmente, a maternidade do Hospital Universitário de Juba, o único hospital de referência em um país com mais de 10,1 milhões de habitantes, tem menos de 50 leitos. O hospital oferece atendimento gratuito, mas os cortes de energia são frequentes, e os recursos, medicamentos e médicos treinados são bem escassos. Então não é surpresa que cerca de 90% das mulheres grávidas no Sudão do Sul façam o parto em casa, enquanto a situação no Sudão do Sul é precária. Na Noruega é sem dúvida bem invejável, com apenas 2 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. A Noruega tem uma das taxas de mortalidade materna mais baixas do mundo. E quanto eles têm que pagar por esse cuidado absolutamente de primeira? Bom, além da saúde pública ser gratuita, os novos pais aqui são na verdade pagos para ter filhos. É o chamado Barnetrygd, ou benefício infantil, que é um direito da maioria dos novos pais noruegueses. Não importa se for um filho biológico ou adotado, eles podem optar por receber uma quantia fixa de 90.300 coroas norueguesas por criança, mais ou menos 9.200 dólares. Isso ajuda a cobrir parte dos gastos de ter um filho novo, garantindo melhor qualidade de vida para a família. Mas o auxílio não para por aí, porque os pais têm direito a receber mensalmente pagamentos de cerca de 140 dólares, até que a criança faça 18 anos. Mas a Noruega não é o único país que faz isso. A França, Suécia, Espanha, Itália e vários outros países oferecem subsídios e pagamentos mensais aos novos pais para incentivá-los a ter filhos, para que as taxas de natalidade do seu país não caiam. Cidadania europeia. Parece mais interessante agora que eu pensei nisso. Cirurgias cardíacas. É estimado que somente no ano passado, mais de 1 milhão de pessoas tenham sido submetidas a cirurgias cardíacas. Geralmente são procedimentos para tratar as válvulas cardíacas, tais como um estreitamento da válvula devido a doenças ou vazamentos na válvula que fazem com que o sangue flua incorretamente. Esses são os procedimentos essenciais, mas que variam em complexidade e principalmente no preço. Vamos começar pela Rússia. Da mesma forma como funciona o sistema de saúde público por lá, qualquer cirurgia vascular, pré-planejada ou de emergência, é gratuita para os cidadãos russos. No entanto, a Rússia oferece assistência médica ou turismo médico privado, onde estrangeiros visitam o país com o objetivo exclusivo de fazer algum tratamento. Os preços dos tratamentos são baseados na complexidade do procedimento, com algumas cirurgias de bypass chegando a 340 mil rublos, um pouco mais do que 5.200 dólares. Já no Reino Unido, assim como na Rússia, essas cirurgias são gratuitas, mas não sem custos, incluindo todos os médicos e equipamentos necessários para uma cirurgia cardíaca complexa. O custo, em média, fica em mais ou menos 22.900 libras por paciente, ou 28.500 dólares. Mas nada disso é pago à vista. O faturamento é feito diretamente nos impostos. A mistura de saúde pública e privada do Japão significa que cirurgias cardíacas de emergência podem ser taxadas em mais de 7 milhões de ien, cerca de 54 mil dólares. Mas graças aos diferentes tipos de planos de assistência ao paciente que existem no Japão, a maioria não vai pagar mais do que 30% disso. E para os procedimentos mais caros, existe um teto de custos, garantindo que o paciente não vá à falência depois de uma visita ao hospital. Ok, mas e nos Estados Unidos? Bom, a cirurgia cardíaca de emergência costuma ser cobrada pela maioria dos planos de seguro. No entanto, existe sempre a possibilidade de que você possa ser tratado por um médico, fora da rede credenciada. No pronto-socorro, é possível que hospitais contratem médicos que não atendem a sua seguradora. Se esse for o caso e você não conseguir perguntar, você é do meu plano? A seguradora pode cobrar integralmente o valor de volta. Nesse caso, você pode acabar atolado em uma despesa que soma incompreensíveis 200 mil dólares. Meu Deus do céu. Ai, eu tô tendo um ataque cardíaco. Rápido! Chama o SAMU! Ambulâncias. Se você não vive nos Estados Unidos, você pode ficar surpreso ao ouvir isso, mas sim, os norte-americanos pagam para chamar uma ambulância. E para surpresa de quem mora lá, pode parecer chocante, mas, na maioria dos outros países, chamar uma ambulância é totalmente grátis, embora gratuito não seja necessariamente uma coisa boa. No Reino Unido, todos os serviços de ambulâncias pelo NHS são gratuitos, até mesmo ambulâncias aéreas. No entanto, o tempo médio de espera para um chamado de urgência, que não seja uma emergência ou ofereça risco de vida, pode chegar a 3 horas e meia. Isso é devido à alta demanda e falta de leitos hospitalares, que obrigam as ambulâncias a aguardarem em fila nas portas de emergência, às vezes durante horas. Já em Hong Kong, que está em lockdown no momento da produção desse vídeo, as ambulâncias também são gratuitas, mas há relatos de espera superiores a 39 horas. O sistema estatal está superlotado, deixando muitos que precisam de atendimento desamparados.
Na Índia, embora o sistema público de saúde seja gratuito para a maioria dos habitantes, existem apenas 26 mil ambulâncias para atender mais ou menos 1 bilhão e 380 milhões de pessoas. Ou seja, isso é uma ambulância para cada 53 mil pessoas. Portanto, motoristas de ambulâncias particulares podem legalmente cobrar 1.500 rúpias, $20 ou menos, para os primeiros 10 quilômetros de viagem, e mais 100 rúpias ou 1,29 para cada quilômetro adicional. Já no Canadá, cujo sistema público de saúde se chama Canadian Medicare, as ambulâncias são gratuitas em algumas províncias apenas. Em Quebec, por exemplo, a taxa de transporte por ambulância é de $125, mais $1,75 por quilômetro percorrido. A taxa base sobe para $400 se você for estrangeiro. Entretanto, esses custos podem ser abatidos se o indivíduo tiver se machucado em um acidente rodoviário, estiver sendo transferido do hospital ou receber algum benefício do governo. Em Ontário, a tarifa é de $45, mas se não for comprovado que a viagem é por uma necessidade médica, a conta aumenta para $240, pelo desperdício de recursos. Na Alemanha, as ambulâncias públicas são gratuitas para seus cidadãos. Se um estrangeiro precisar ser transportado por uma ambulância, no geral, o custo não passa de $10, graças ao sistema de saúde local de primeira linha, que cobre a maior parte dos custos. Nos Emirados Árabes Unidos, cuidados médicos não são gratuitos, e ter um plano de saúde é obrigatório. Os cidadãos devem carregar o cartão de segurança o tempo todo, para o caso de acontecer uma emergência. Isso é porque só uma ambulância pode custar de 600 a 1.200 dirhams, mais ou menos de $150 a $330. Como o volume de chamadas para o Serviço Nacional de Ambulâncias do país quase triplicou nos últimos 2 anos, agora apenas cerca de 60% das chamadas resultam efetivamente em ambulâncias sendo despachadas. E nos Estados Unidos? Bom, para o transporte terrestre, os custos chegam a $1.200. Se for por via aérea, $20 mil. Ok, mas o plano ele cobre tudo, né? Então, um estudo recente mostra que 72% dos provedores de ambulâncias não recebem da seguradora, porque não são da rede de afiliação. Quando as ambulâncias não são filiadas, elas podem cobrar o quanto acharem justo, e as seguradoras nem sempre são obrigadas a cobrir totalmente essas despesas. Isso faz com que quase 80% dos pacientes que precisam de uma ambulância sejam surpreendidos por uma fatura média de $550. Algo me diz que, muito em breve, o Uber vai começar a oferecer um serviço especial de ambulância. Tecnologia. Embora nenhuma máquina ou equipamento possa substituir um bom atendimento médico e cuidado humanitário, avanços tecnológicos são sempre bem-vindos nos tratamentos da saúde. O Hospital da Universidade de Tóquio, por exemplo, está sempre inovando no uso de robôs, desde testes com sistemas robóticos, projetados para realizar operações precisas, como cirurgias neurais, até animatrônicos realistas que se movem e respondem à dor, usados para o treinamento de estudantes de odontologia. Pode parecer meio estranho, mas isso ensina os alunos como interagir com os pacientes, ao invés de vê-los apenas como dentaduras ambulantes. Na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, e também em alguns centros do NHS, no Reino Unido, o tratamento de câncer é levado a outro nível, com terapias que utilizam feixes de fótons. Eles direcionam feixes de radiação diretamente sobre os tumores, ao invés de expor o corpo todo aos efeitos colaterais da quimioterapia. O tratamento é realmente muito eficiente para alguns grupos de pessoas. E também, como bônus, utilizam uma tecnologia que parece ter vindo direto de um episódio de Star Wars. No Reino Unido, simuladores de cirurgia estão sendo testados para ajudar no treinamento de futuros cirurgiões, que aprendem a tomar decisões rápidas para salvar vidas em um ambiente virtual. Eu só espero que eles não confundam os programas e aprendam a operar usando o jogo Surgeon Simulator 2. Se comparados a todos esses serviços, os hospitais da Coreia do Norte são realmente máquinas do tempo. O último investimento efetivo feito pelo governo no sistema de saúde data dos anos 70. E não dá para disfarçar. Grande parte dos equipamentos foram doados por seus aliados como a Rússia e a China, mas a maioria acabou obsoleto. As maternidades em Pyongyang são a prova disso, onde a maioria das incubadoras parecem ter pelo menos 20 anos de uso. Não, peraí. Isso é uma incubadora Atom V75, de 1975. Esses hospitais estão literalmente usando máquinas feitas há mais de 50 anos. E essas são as instalações modernas da Coreia do Norte. Fala sério. Comida. A comida de hospital é universalmente considerada como um dos piores alimentos do planeta, junto das refeições de escolas e prisões. Mas a qualidade do que é servido e o tipo de comida pode variar de hospital para hospital. Então vamos começar com a Hungria, onde parece que os pacientes estão passando fome. Esse é, aparentemente, o café da manhã, um pedaço de pão, uma cebolinha e um molho de iogurte. Enquanto esse prato é considerado uma iguaria no país, para mim essa porção parece bem pequena. Entretanto, outras fotos de alimentação hospitalar confirmam que porções pequenas são comuns no café da manhã de hospitais húngaros. Ou seja, 2 salsichas, uma fatia de pão e uma caneca de chá. Mas esperem um segundo, isso não é salsicha. São apenas pãezinhos em forma de meia-lua. É um café da manhã de pão, pão e pão. Talvez possa ser uma indireta de que eles querem que o paciente vá embora.
Esse último café da manhã pareceu bem estranho, mas parece que na Polônia é normal. Pão, manteiga, meio tomate, ovo cozido e um creme de nata. Embora possa ser nutricionalmente equilibrado, com certeza não vai matar minha fome. E agora no Oriente Médio, o café da manhã de um típico hospital em Guangdong, na China. Embora pareça meio seco, até que é apetitoso. Panquecas, um pãozinho recheado e leite de soja. Mas não é assim todos os dias. O mesmo hospital também serviu esse café da manhã. Banana, ovo cozido, torta de ameixa e leite de soja. Eles dizem que a variedade é importante, mas eu acho que eu prefiro o café da manhã número 1. Ok, vamos pro almoço agora. E o melhor lugar para começar é na Alemanha. Ou talvez não. Ao que parece, essa é uma omelete italiana de batata. Eu não sei bem o que tem de italiano em ervilhas queimadas, ovos queimados e cubinhos esquisitos de batata. Mas parece que essa foi uma exceção. A maioria das refeições de hospital na Alemanha são feitas à base de carnes, queijos, legumes, pães e frutas. Parece bem colorido. Já os austríacos parecem apreciar comidas com cores e consistências estranhas. Um misterioso negócio verde, que parece ser purê de batata e... um bicho morto. Dizem que esse negócio rosa tem consistência de carne de alce, e eu não quero nem imaginar o que é esse molho vermelho. Parece que essa refeição super molenga foi preparada por uma pessoa que tem uma dieta bem específica, possivelmente para alguém que não tem dentes ou papilas gustativas. Mesmo se formos para a Austrália, as coisas não melhoram muito. Em 2019, o Centro Médico Flinders Medical da Austrália recebeu mais de 600 reclamações sobre a comida. E acho que você pode ver o porquê. Desde refeições inteiras contendo um pedaço de frango, até esse prato bizarro. O hospital com certeza mereceu todas essas reclamações, na minha opinião. Mas o Hospital Malvern Cabrini, em Victoria, serve refeições gourmet. Tem variedade, tem cor e a apresentação também é incrível. Mas por que tem uma diferença tão grande? Bom, a Austrália disponibiliza cuidados médicos para todos os cidadãos, mas também suporta assistência médica particular, através de seguradoras. E o Flinders é um hospital público, enquanto o Cabrini é privado. Por isso, uma grande diferença nos padrões. Mas poderia ser bem pior. Poderia ser a Rússia. O que é isso? Macarrão de carne? Sem molho? Sem queijo? Nada! Minha boca ficou seca só de olhar para esse negócio. O menu russo padrão prioriza alimentos energéticos, ricos em proteínas e carboidratos como mingau, batatas e queijo. Eca. Mas apesar de tudo que eu falei da Rússia, nem mesmo o pior que eles oferecem se compara a algumas das loucuras nos Estados Unidos. Esse prato deplorável foi servido para uma jovem mãe orgulhosa nos Estados Unidos. 3 talos de brócolis, uma batata e... isso é um pedaço de carvão? Não, é um bife, pra lá de bem passado. E se você achou isso difícil de engolir, então feche os olhos. Aparentemente, esse paciente não tem dentes, e por isso sua comida precisa ser macia e fácil de engolir. Apesar de eu apreciar o cuidado ao descascar a maçã, será que eles realmente só tinham esse caldo pálido, visivelmente sem tempero, com pedacinhos amolecidos do que parece ser ração? Parece uma coisa que eu daria pro meu coelho comer, não pra minha avó. Bom, pelo menos a porção era decente, ao contrário dessa modesta refeição desse pobre paciente. Em um hospital anônimo em Beverly Hills, alguém realmente se esforçou ao tentar fazer 2 salsichas parecerem menos tristes, adicionando uma guarnição. Mas pra mim não é surpresa. Como todos os outros serviços de saúde nos Estados Unidos, as refeições são pagas pelas empresas de seguros. Embora a maioria das refeições seja necessária para cumprir um conjunto rigoroso de orientações nutricionais, parece que atalhos são tomados, permitindo que muitos alimentos processados e carboidratos baratos sejam servidos aos pacientes a fim de manter os lucros. E nenhum lugar mostra isso melhor do que Nova York, onde esses são os alimentos servidos aos pacientes. Pode não parecer tão ruim assim, mas essas ervilhas, na verdade, são purê de brócolis. Que horror! No entanto, no Japão, os menus dos hospitais parecem tentadores. A combinação de financiamento privado e público dos hospitais permite aos nutricionistas preparar menus em função das necessidades dos pacientes. Uma variedade de alimentos nutritivos repletos de vegetais, frutas e proteínas são oferecidos para quem está na maternidade. O arroz é tradicionalmente servido em quase todas as refeições. Já outros pacientes recebem uma refeição parecida, à base de arroz, mas complementada com peixe, marisco, muitos vegetais, sopa e chá. Caramba, se eu ficasse no hospital por aqui, acho que eu ia sair muito mais saudável do que quando eu entrei. Mas e aí, qual desses países você acha que tem os melhores hospitais e serviços de saúde? E em qual deles você nunca confiaria sua vida? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!